Estamos de volta e hoje para falar sobre coluna. Quem nos recebe é o Dr. Rafael Petrolini, ele que é neurocirurgião especialista em doenças da coluna. Tudo bem, Dr. Rafael? Tudo bom? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Tá participando aqui, podendo falar um pouco aí das doenças da coluna aí para as pessoas. Nós que agradecemos o doutor nos receber aqui no seu consultório para falar de um assunto tão importante. Coluna mexe muito com a saúde física, a saúde mental das pessoas. E hoje nós vamos saber das doenças e também dos tratamentos, não é mesmo, doutor? Isso aí. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua especialidade? Sim. Bom, o neurocirurgião é então o especialista, né? Em doenças do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central compreende então a cabeça, o cérebro e a coluna. E de parte periférica, os nervos periféricos. Doutor, e quais são as doenças que afetam a nossa coluna? Muito bem. Das doenças que afetam a coluna, nós temos milhares, né? As principais são os processos degenerativos, né? Como, por exemplo, a hérnia de disco, né? Listese, que é quando a gente tem um deslocamento entre uma vértebra e outra, gerando aí uma instabilidade na coluna. Nós temos também tumores, câncer, que pode acontecer na coluna, seja ele primário, que é quando nasce na coluna, ou quando pode ser também uma metástase, né? Vindo de outro órgão para a coluna, principalmente aí da próstata, né? Temos também as fraturas, que elas podem ser patológicas, que é quando a pessoa tem uma doença que leva uma fragilidade do osso, levando aí uma fratura óssea, como por exemplo osteoporose, ou até mesmo tuberculose, pode dar na coluna, e também as fraturas por acidente, né? Que são os traumas, né? Então são inúmeras as doenças, né, doutor? Sim, muitas. Doutor, agora falando sobre o tratamento. Quando que é indicado o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico? Certo. O tratamento cirúrgico, ele é uma minoria, né, do tratamento. A gente indica quando tem uma instabilidade na coluna, né, quando a pessoa tem dor e essa dor ela é refratária ao tratamento clínico, ou quando o paciente tem algum déficit neurológico, né, como por exemplo perda de força, alteração da sensibilidade, alteração também para fazer xixi, cocô, aí a gente acaba indicando cirurgia. Agora, de tratamento clínico, né, principalmente quando o paciente começa aí com dor, a gente tenta primeiro um tratamento clínico, né, que é com analgesia, né, fisioterapia, acupuntura, RPG, pilates, até mesmo academia para ter um fortalecimento da musculatura e por aí vai. Perfeito, doutor. Agora, quando a gente fala sobre cirurgia, o que nós temos hoje nos avanços para essa cirurgia, principalmente quando a gente fala de minimamente invasiva? Explica um pouquinho para a gente. Legal. Bom, primeiro vamos falar o que é essa cirurgia minimamente invasiva, né? A cirurgia convencional é aquela cirurgia aberta, um corte maior, né? Tem um maior deslocamento aí de estruturas. Já na minimamente invasiva, a gente tenta fazer um menor corte possível, tem um menor risco cirúrgico, tem também um menor tempo de cirurgia, um menor sangramento, né? Então é basicamente uma cirurgia convencional que a gente vai minimizando ali tudo que pode acontecer, né? Dentre essas cirurgias minimamente invasivas, nós temos as cirurgias endoscópicas, né? Que a gente pode dividir hoje em dia em uniportal e biportal. A cirurgia uniportal, o que acontece? A gente tem a câmera de trabalho e o nosso local de introduzir os instrumentos é pela própria câmera, né? Que a gente chama do endoscópio, né? Já na biportal, a gente precisa fazer 2 acessos. Um, a gente vai entrar com a câmera e o outro, a gente vai entrar com os instrumentos, né? Para manusear lá dentro do paciente. Na uniportal, como o canal de trabalho é pela própria câmera, o canal de trabalho ele é menor. Então, a gente consegue fazer muita coisa, mas principalmente a retirada de hérnia, de disco, e também tratamento para estreitamento do canal, que é quando acontece uma formação óssea ali a mais,
e acaba fechando esse canal. Então a gente vai lá, através do endoscópio, e vai tirando ali esse osso. Já na biportal, como a gente tem um canal de trabalho maior, a gente consegue fazer mais coisas, né? Dá para fazer essas duas coisas que eu falei, mas dá também, por exemplo, a gente colocar um substituto de disco, né? Então aquele disco que a gente tirou, que poderia vir a causar uma instabilidade na coluna, a gente acaba colocando esse substituto de disco, por exemplo, né? E entre outras coisas aí que dá para fazer também. E em avanços de cirurgia, a gente também tem a cirurgia robótica, né? Não é que o robô opera por nós, né? Não é isso. Mas o robô, ele consegue trazer para a gente uma maior acurácia dos pontos de entrada, né? Principalmente aí quando a gente vai passar o parafuso no osso, né? Então ele, através de um software, faz todos os cálculos e mostra ali pra gente onde exatamente tem que entrar e a gente consegue ir acompanhando todo esse processo, né? Que então a gente usaria ali a escopia, que é o raio-x, né? Para ir vendo se tá certo. Por esse robô, a gente já consegue acompanhar meio que em tempo real ali a introdução desse parafuso, mas ainda é a gente que opera. Poxa, doutor, então são inúmeros os benefícios com essa cirurgia, né? Sim, com certeza, né? Uma vez que a gente tem principalmente um tempo cirúrgico menor, a gente diminui também, por exemplo, o risco de infecção, né? A gente sabe que quanto o tempo de cirurgia mais prolongado, maior o risco aí de infecção, né? Quem indica essa cirurgia é o especialista ou o próprio paciente pode procurar por esta cirurgia? Legal. Assim, a indicação, ela é mais do especialista, né? Quando a gente tem as duas possibilidades, aí a gente, lógico, joga também pro paciente, né? Perguntando qual que ele prefere, né? Hoje em dia, muita gente, lógico, que quer um corte menor, tempo de cirurgia menor, né? Voltar às atividades mais rápido possível, né? Exatamente. Mas nem sempre a gente consegue fazer essa cirurgia minimamente invasiva. Às vezes precisa de uma cirurgia maior mesmo. Então vai da indicação do especialista, né? Isso aí. Doutora, adorei saber mais a respeito dessa cirurgia, né? Coluna realmente é uma questão de saúde mental, como a gente sempre fala, né? Saúde física. E é muito bom saber sobre os avanços. Muito obrigada pelas informações do nosso programa. Até nosso próximo encontro. Legal, muito bom, prazer. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Rafael Petrolini, ele que é neurocirurgião e você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.